A Bíblia diz lá no livro de Zacarias, capítulo 10, a Bíblia diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras. Contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Porque a Bíblia está falando sobre ídolos, no livro de Zacarias. O ídolo, ela é uma estratégia do inimigo, onde o primeiro lugar, que é o coração, aonde pertence o coração do homem, que é Deus, é subvertido para alguma outra coisa, na qual o homem venha depositar sua confiança. E nessa estratégia maligna, o homem ele coloca confiança em algo, que contradiz a palavra de Deus, onde a palavra diz que amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Somente a Ele prestará culto. Tem horas que você coloca a sua confiança em coisas que te agradam, o seu ego. Mas muitas das vezes não é aquilo que Deus quer, não é aquela palavra que Deus tem para você. Que Deus tem palavra de vida. Palavra de vida eterna. Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ele é a vida que jorra. Em mim, você, Ele, traz vida, vida em abundância. Porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui, a palavra, ela sempre age como uma espada para te direcionar. Viva e eficaz. E quando nós temos fé, quando nós vivemos na dependência de Deus, nós não nos perdemos. Suportamos luta, suportamos prova, porque nós confiamos em Deus. Nós elevo meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. O socorro chega para você hoje. Eu declaro que o socorro chega para você hoje. No nome de Jesus. Então, irmãos, peça a Deus a chuva. Dependa dele. Já aqui está falando que os ídolos enganadores oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Porque tudo que você tem que fazer tem que glorificar o nome do Senhor. Tem muito pulo, muito rodopio na igreja, mas o povo perece por falta de conhecimento, falta de entendimento da palavra de Deus. E Deus ele já não se agrada, porque os pastores, como diz o livro de Ezequiel, capítulo 34, os pastores que querem lucro. O que a palavra está falando, contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Esse povo que está perdido aí como ovelha perdida, porque o pastor não sabe se guiar e faz o povo se perder, como confirma a palavra de Deus lá no livro de Ezequiel 17, a Bíblia vai dizer que esse povo fica perdido. E lá em Ezequiel 34 também vai dizer que
Deus, ele se preocupa com essas ovelhas. Só que olha o que a palavra vai dizer. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda. Dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés dos seus inimigos, na lama das ruas pelejarão, porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E falo-os-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e eu os ouvirei. Deus, ele está sempre disposto a te perdoar. Basta 1 minuto de arrependimento. Agora não faz que nem diz a palavra lá em Jeremias, no livro de Jeremias, onde Deus, ele sentencia o povo ao castigo. Por quê? Porque não há arrependimento. Deus, ele fala que está cansado de ter compaixão. E aqui ele está falando que aquele que se compadece, ele está pronto para te perdoar 70 vezes 7 e mais do que isso para sempre. Por quê? Porque ele quer ser contigo. Então hoje, toma um posicionamento hoje com Deus, que ele vai ser contigo no meio da luta. Ele vai te fortalecer. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes você tinha multiplicado. O plano de Deus é a restauração. O plano de Deus sempre foi a restauração. Nós temos Jesus para nos redimir com Deus. Porque o Verbo se fez carne. E o Filho do Homem que veio vai voltar numa nuvem de glória. E ninguém tem maior amor do que aquele que deu o seu Filho único. Então o plano de Deus sempre foi resgatar e levar para Ele. Só que enquanto o reino e a palavra não estiver encravado em você, abandonar as velhas práticas e deixar de voltar para o Egito, onde você falava, andava, agia já com as coisas que você deixou para trás, ele não vai poder te beneficiar. Por quê? Ele vai cansar de ter compaixão, e ele está esperando de você o arrependimento. Ele quer que você se volte para ele. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria, trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar da angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Eu acho interessante aqui que a palavra está falando que, fazendo distinção entre o povo, entre as atitudes dele perante o povo e a vontade que ele tem de remir o povo que se arrepende. Todo o povo, mas existe o povo que se arrepende. Ele quer sempre que todo o rebanho permaneça unido. Só que a palavra está dizendo: os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Então, esse é o plano de Deus. Sempre foi o plano que haja abundância, tanto na sua vida material quanto espiritual. Só que, se o seu coração não estiver nele, tudo que se multiplicar na sua vida será para a sua destruição. Pega essa visão. Amém?